Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Seu modo de enxergar a vida molda sua vida. Seu modo de definir a vida determina seu destino. Sua perspectiva influenciará como investirá seu tempo, gastará seu dinheiro, usará seus talentos e valorizará seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes: como vê sua vida? Você descobrirá que existem tantas respostas quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. Alguns dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, outras embaixo. E algumas vezes fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas. Tem de jogar com o que lhe deram. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual a figura lhe viria à mente? Tal imagem é sua metáfora de vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagem. Sua não verbalizada metáfora de vida influencia sua vida mais do que imagina. Determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão da vida? Você já parou para pensar que pode estar fundamentada em uma metáfora falsa? Você pode tê-la recebido de seus pais, de seus amigos, de um filme, de uma revista ou de alguma outra fonte falível. Mas para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão divina da vida: uma tese, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigidas por propósito. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora é vista em histórias ao longo da Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros tantos anos para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi o foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, tais como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter. E tudo na vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo em relação ao clima. Ele até observa o mais simples gesto, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo jogado no chão e quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não reconhecemos todos os testes que Deus aplica, mas podemos prever alguns deles com base na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas que se demoram a realizar, problemas impossíveis, orações não respondidas, crítica imerecida e até mesmo por tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo meu modo de lidar com minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante é verificar qual é sua atitude quando não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz: Deus deixou a sua própria sorte a fim de prová-lo e ver como era realmente seu coração. Ezequias tinha um forte relacionamento com Deus, mas em certa ocasião crucial de sua vida, Deus deixou o sol para testar seu caráter, revelar sua fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior.
Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, percebe que nada é insignificante. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento de seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência a Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida, então Ele jamais permitirá que enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. A Bíblia diz: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Ao contrário, quando vier a tentação, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela. Toda vez que passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, nossa inteligência, nossas oportunidades, nossos relacionamentos e nossos recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos e administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e todos na terra. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo, tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que chegássemos, e Deus irá emprestá-la a outras pessoas depois que morrermos. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função, o ser humano jamais foi exonerado, e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por conta própria? Anos atrás, um casal deixou que minha esposa e eu usássemos nas férias sua bela casa de frente para a praia, no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar, e aproveitamos muitíssimo. Foi-nos dito: usem a casa como se fosse de vocês. Então foi isso que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho, os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se não é o dono, não precisa ter cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se refere à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um dos homens de negócio confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou-os de acordo com suas ações. O dono diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ao final de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se tratar tudo com incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Depois, receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria de seu Senhor. A maioria das pessoas não conseguem perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de sua confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele, e para muitas pessoas o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma de usarmos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. Jesus disse: se vocês fossem dignos de confiança em relação às riquezas desse mundo,
Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas desse mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim em relação às bênçãos espirituais, verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar: a forma de administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Pode ser incumbido de riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma incumbência de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Um tema para reflexão: a vida é um teste e uma incumbência de confiança. Perguntas para meditar: qual tem sido a metáfora de sua vida até este momento? Como você descreve a sua vida? Você se lembra de alguma experiência que agora reconhece ter sido um teste de Deus? Se começasse a viver a realidade de que tudo o que possui é de fato emprestado por Deus, de que forma isso mudaria seu sentimento em relação às suas posses?